Itinerário da Mente para Deus, por São Boaventura. Tradução e notas de Jerônimo Jerkovic e Luiz Alberto de Boni. Editora Vozes, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, adquiram o livro. O livro é cheio de notas extensas, notas que não estão sendo lidas. Então, para um estudo mais aprofundado, de fato, para que possamos percorrer este itinerário, me perdoem, adquiram o livro. É uma belíssima edição, aliás. Obviamente, recomendo a editora Vozes, que é uma editora maravilhosa, uma das mais importantes hoje em nosso país. E também, caso devam, possam e queiram, me auxiliem neste trabalho. Centavos serão muito bem-vindos. Isto é possível via Pix, Apoia-se Vaquinha, os links estão no descritivo. Ou façam como o Felipe, que comprou este livro e que chegou até mim para que eu pudesse gravá-lo. O link para a lista da Amazon está no descritivo. E caso lá não haja algum livro que você queira, basta solicitá-lo, seja aqui nos comentários ou em privado pelo e-mail. E também curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, tudo isso gera engajamento e possibilita a disseminação deste conteúdo, bem como a ampliação do meu trabalho. E eu peço que, acima de tudo e antes de tudo e após tudo isto, orem também por mim, por nós, por todo o nosso país, o mundo, para que haja paz e para que busquemos verdadeiramente o Cristo. Que orem pela nossa santificação e purificação. Obrigada pela presença. A todos uma boa escuta. Estamos na meditação segunda. A contemplação de Deus nos seus vestígios impressos no mundo sensível. No espelho do mundo sensível, podemos considerar a Deus de dois modos. Ou elevando-nos a Ele por meio dos seres que compõem o universo e que são como que vestígios do Criador, ou contemplando o existente nos mesmos seres pela sua essência, pela sua potência e pela sua presença. Esta segunda contemplação é superior à primeira. Ela ocupa, pois, o segundo lugar e forma o segundo degrau da ascensão que nos conduz à visão de Deus em cada criatura que entra em nossa alma pelos sentidos corporais. Deve-se notar, em primeiro lugar, que este mundo sensível chamado macrocosmo, isto é, grande mundo, penetra em nossa alma denominada microcosmo, ou seja, pequeno mundo, pela porta dos 5 sentidos, de 3 maneiras: pela percepção das coisas sensíveis, pelo prazer que a alma experimenta nesta percepção e pelo juízo que destas coisas ela faz. Vejamos agora como o mundo externo se compõe de substâncias que geram, geradas e que regem a estas e a aquelas. As substâncias que geram são os corpos simples, isto é, os corpos celestes e os 4 elementos fundamentais. Com efeito, a luz, tendo a virtude de unir os elementos pela reconciliação de suas propriedades contrárias, fá-los produzir e gerar tudo aquilo que nos corpos mistos se gera e se produz pela ação de forças naturais. As substâncias geradas são os corpos compostos de diversos elementos, como os minerais, os vegetais e os corpos dos animais e dos humanos. As substâncias que movem e regem as precedentes são as espirituais, quer inseparavelmente unidas ao corpo, como por exemplo a alma dos brutos, quer separavelmente unidas, como as almas racionais, quer totalmente separadas, como é o caso dos espíritos celestiais, que os filósofos chamam inteligência e nós denominamos anjos. Segundo os filósofos, a função dos anjos seria a de moverem os corpos celestes e de governarem o cosmos, recebendo, porém, da causa primeira, a potência de ação da qual se serviriam para manter as coisas no seu atual estado, o estado natural.
Segundo os teólogos, ao invés, Deus confiou-lhes o governo do universo, mas no que diz respeito à obra de nossa salvação. Por isso, são também espíritos administradores enviados para ajudarem aos que devem ser um dia herdeiros da salvação. O homem, que é um pequeno mundo, tem 5 sentidos que são como as portas, por meio das quais o conhecimento das realidades sensíveis entra em sua alma. Com efeito, pela vista entram os corpos celestes e luminosos e os coloridos. Pelo tato entram os corpos sólidos e terrestres. Pelos outros 3 sentidos entram os corpos intermédios. Assim, pelo gosto entram os corpos líquidos, pelo ouvido os aeriformes, pelo olfato os vaporáveis, os quais participam da natureza da água, do ar e do fogo, como se pode ver no perfume que se exala dos aromas. Em resumo, os corpos simples e os compostos entram em nossa alma por meio dos sentidos. Pelos sentidos, porém, não percebemos apenas as coisas sensíveis, que são objeto próprio de certos sentidos, tais como a luz, o som, o odor, o sabor e as 4 qualidades primárias que o tato aprende. Por eles percebemos também as coisas sensíveis, que são um objeto comum a muitos sentidos, tais como o número, a grandeza, a figura, o repouso, o movimento. Descobrimos igualmente que tudo o que se move é movido por outrem, e que certos seres, os animais, por exemplo, têm em si mesmos a causa de seu movimento e de seu repouso. Daí segue-se que, quando nós percebemos por meio dos sentidos o movimento dos corpos, somos induzidos ao conhecimento das substâncias espirituais que os movem, assim como o efeito nos conduz ao conhecimento da sua causa. Todo este mundo sensível, então, com os seus 3 gêneros de seres, entra em nossa alma pela percepção. Notemos, no entanto, que as coisas sensíveis, que são as primeiras a penetrarem na alma pela porta dos 5 sentidos, sendo exteriores e materiais, não entram pela sua substância material, mas unicamente pela sua semelhança ou imagem. Esta imagem se forma primeiramente num lugar intermédio e distinto. Daí passa para os órgãos externos. Estes a transmitem ao sentido interno, e daqui passa à faculdade apreensiva. É assim que as imagens de todas as coisas que provêm de fora, geradas primeiro neste lugar intermediário, transportadas depois aos nossos órgãos pela reação da faculdade apreensiva sobre a imagem, engendram a percepção de todos os objetos exteriores. Quando a percepção tem por objeto uma coisa que nos convém, ela vem acompanhada de prazer. Efetivamente, o sentido se compraz no objeto percebido mediante a imagem ou semelhança abstraída dele, seja por causa da sua beleza, quando se trata da vista, seja por causa da sua suavidade, como no olfato e no ouvido, ou seja por causa da sua salubridade, quando se trata do gosto e do tato. Mas a razão de todo prazer é a proporção. Ora, a imagem de onde provém o prazer é simultaneamente forma, virtude e ação. É forma em relação ao objeto de onde emana. É virtude ou potência em ordem ao meio pelo qual passa. É ação em razão do término sobre o qual age. Consequentemente, considerada na imagem sensível, enquanto tem caráter de forma, a proporção se chama beleza. Com efeito, a beleza não é senão uma igualdade numérica, isto é, uma certa disposição das partes unidas à suavidade das cores. Considerada novamente na imagem sensível, enquanto tem caráter de potência ou força, a proporção se denomina suavidade, sempre que a virtude agente não exceder a capacidade daquele que recebe a impressão sensível. O sentido, de fato, sofre nos extremos e se compraz no meio termo. Finalmente, considerada na imagem sensível, enquanto tem caráter de uma impressão eficaz, a proporção chama-se salubridade,
sempre que o agente, pela sua ação, satisfaz uma necessidade do recipiente. Esta ação é então salutar para ele, porque o conserva e o nutre. É sobretudo no gosto e no tato que se experimenta esta atividade benéfica. Daí se deduz que as coisas sensíveis entram na alma pela sua imagem ou semelhança, produzindo prazer de acordo com as três maneiras que lhes são próprias. O juízo segue a percepção e ao prazer. Com o juízo não se julga apenas se uma coisa é branca ou preta, o que pertence a um sentido particular, ou se é nociva ou benéfica, o que é própria do sentido interior. Mas também se julga e se dá a razão de por que essa coisa nos é agradável. Com o juízo, portanto, procuramos a causa do prazer que a percepção de um objeto nos faz experimentar. Mas buscar a causa do prazer sentido é procurar a causa da beleza, da suavidade e da salubridade do objeto. Descobrimos assim que a dita causa é uma proporção de igualdade. Ora, a razão da proporção é a mesma tanto nos objetos grandes como nos pequenos. Ela não se estende com as dimensões. Não passa com o que passa, nem o movimento das coisas a altera. A natureza da igualdade é, pois, independente do lugar, do tempo e das mutações. Por isso mesmo, ela é imutável, sem limites no espaço e no tempo, e inteiramente espiritual. O juízo é, portanto, o ato que faz entrar na inteligência, depois de tê-la depurado pela abstração, a imagem sensível percebida pelos sentidos. E assim, todo este mundo sensível entra na alma humana pela porta dos sentidos, mediante as três operações de que acabamos de falar. Ora, tais atividades são vestígios nos quais podemos contemplar a Deus como em tantos outros espelhos. Com efeito, a imagem percebida é uma semelhança do objeto gerada no lugar intermédio e impressa depois no órgão, a qual, por meio desta impressão, induz-nos ao conhecimento de seu princípio, isto é, do objeto que representa. Consequentemente, este processo nos indica com evidência que também a luz eterna gera de si mesmo uma imagem ou um esplendor que lhe é igual, consubstancial e coeterno. E insinua-nos que aquele que é a imagem do Deus invisível, o esplendor de sua glória e a figura de sua substância, e que existe em todas as partes por sua geração primeira, como um objeto gera sua imagem ou semelhança em qualquer meio, se uniu pela graça da união à natureza racional, como a imagem se une ao órgão corporal, para, por meio de tal união, reconduzir-nos ao Pai, como princípio originário e objeto. Portanto, se todas as coisas cognoscíveis têm a virtude de gerar uma imagem de si mesmas, é evidente que em todas elas podemos contemplar, como através de um espelho, a eterna geração do Verbo, Filho e imagem de Deus, eternamente emanado do Pai. De igual modo, a imagem das coisas sensíveis que nos agrada porque é bela, suave e salutar, insinua que esta primeira imagem do Pai é a beleza, a suavidade e a salubridade por excelência, que ela possui uma proporção e uma igualdade perfeitas com aquele que a gera, que ela frui de uma virtude real e não imaginária, que se expande, que por fim a impressão que produz sobre nós é salutar e plena, capaz de satisfazer todos os nossos desejos. O prazer, portanto, nasce em nós da união com aquilo que nos convém. Por outra parte, só a imagem de Deus é soberanamente bela, suave e salutar. Finalmente, só ela se une a nós realmente, intimamente e com uma plenitude que esgota toda a nossa capacidade. De tudo isso, então, deve-se deduzir que só em Deus está a fonte da verdadeira felicidade e que todos os gozos que causa a visão das criaturas nos conduzem à busca desta verdadeira felicidade. O juízo, porém, vai nos fornecer uma maneira mais excelente e mais imediata de contemplarmos a verdade eterna. Com efeito,
o juízo se realiza segundo uma lei que faz abstração do tempo, do lugar e da mutabilidade, e por isso mesmo da dimensão da sucessão e da mutação. Isto é, realiza-se de acordo com uma lei que não pode mudar nem ter limite algum no espaço e no tempo. Ora, nada é absolutamente invariável, sem limites e sem fim, senão aquilo que é eterno. E tudo o que é eterno é Deus, ou está em Deus. Se, portanto, todos os nossos juízos repousam sobre esta lei, então a consequência é óbvia. Só Deus é a razão de todas as coisas, a regra infalível e a luz verdadeira. Nesta luz brilham todas as criaturas de uma maneira infalível, indelével, indubitável, irrefutável, invariável, ilimitável, no espaço e no tempo, indivisível e intelectual. É por isso que as leis, segundo as quais fazemos um juízo certo sobre todos os objetos sensíveis que se apresentam à nossa consideração, são infalíveis e indubitáveis para a nossa inteligência. Nem podem ser erradicadas de nossa memória, porque é como se sempre estivessem presentes. Nem admitem refutação ou julgamento de nossa razão. Com efeito, segundo diz Santo Agostinho, ninguém julga delas, mas por meio delas. Por conseguinte, tais leis devem ser imutáveis e incorruptíveis, porque são necessárias. Não devem ter limites no espaço, porque não são circunscritas por lugar algum, nem devem ter limites no tempo, porque são eternas. Por igual razão, não podem ser divididas em partes, porque são intelectuais e incorpóreas. Não são feitas, mas incriadas, porque existem desde toda a eternidade no exemplar divino, do qual decorre toda a beleza como de sua fonte, de sua causa e de seu modelo. Por isso, não podemos emitir um juízo certo sobre certas coisas, senão de acordo com este exemplar eterno. Porque ele não só é o modelo segundo o qual tudo foi feito, mas também o poder e a sabedoria que tudo conserva e tudo distingue. Ele é o ser que mantém cada criatura na forma que lhe é própria, e é também a regra segundo a qual nossa alma julga tudo aquilo que a ela se oferece pelo sentido. Essa consideração pode ainda se desenvolver percorrendo as 7 espécies de números, com os quais se ascende a Deus como por 7 degraus. Santo Agostinho seguiu este método no seu tratado sobre a verdadeira religião e no seu 6º livro sobre a música. Nestas obras, ele determina a diferença destes números que se elevam gradativamente das criaturas sensíveis até o Criador, Criador de tudo, e que nos fazem ver a Deus em todas elas. Com efeito, segundo as explicações do Santo Doutor, há números nos corpos, sobretudo nos sons e na voz. Ele os chama soantes. Há números tirados dos primeiros e recebidos na faculdade sensitiva. Estes os chamam de concorrentes. Há outros números que procedem da alma e se projetam no corpo, como se pode ver nos gestos e na dança. Ele os denomina progressivos. Há número nos prazeres dos sentidos produzidos pela reação sobre a imagem percebida. A estes designa-os com o nome de sensoriais. Há números retidos na memória, aos quais denomina com o termo de números memoriais. E, além disso, chama números judiciais aqueles pelos quais julgamos todas as coisas. Estes, os judiciais, como se faz observar, estão necessariamente acima da nossa mente, pois que são infalíveis e não dependem do nosso julgamento. Estes últimos criam nas nossas almas os números artísticos. Dos judiciais criam-se os artísticos, que, no entanto, Santo Agostinho não menciona nesta classificação, por estarem conexos com os judiciais. Destes derivam os números progressivos, dos quais tiram sua origem numerosas formas de obras artísticas. Assim descemos ordenadamente dos números mais elevados através dos intermediários até os ínfimos, e ascendemos também gradativamente aos supremos, partindo dos soantes, passando pelos ocorrentes, sensoriais e memoriais. Portanto, porque todas as coisas são belas e de certo modo agradáveis,
Porque a beleza e o prazer não podem existir sem a proporção, e porque a proporção se encontra principalmente nos números, é necessário que em todas as coisas se encontre o número. Por isso, o número é o principal exemplar na mente do Criador, e é nas coisas o principal vestígio que conduz à sabedoria. Como este vestígio, o número, é o mais evidente a todos e muito próximo de Deus, conduz-nos muito perto de Deus, fazendo-nos passar por 7 diferentes degraus. Ele nos faz conhecer nas coisas corporais e sensíveis, ao percebermos as coisas feitas segundo uma disposição de números, ao deleitarmos-nos nas suas harmoniosas proporções e ao julgarmos-las de modo irrefutável pelas leis dos números. Destes 2 primeiros degraus pelos quais somos levados a contemplar a Deus nos seus vestígios, degraus figurados pelas 2 asas que cobrem os pés do serafim, podemos concluir que todas as criaturas do mundo sensível conduzem o espírito do contemplante e do sábio ao Deus eterno. As criaturas são efetivamente uma sombra, um eco e uma pintura daquele primeiro princípio potentíssimo, sapientíssimo e ótimo, daquela eterna origem, luz e plenitude, e além disso, daquela causa eficiente, excelente e ordenadora. Elas são sombras, ecos e aparências, são vestígios, semelhanças e espetáculos colocados e sinais divinamente apresentados aos nossos olhos para contuirmos a Deus. São, digo, exemplares, ou melhor ainda, ilustrações propostas aos espíritos ainda rudes e presos à vida dos sentidos, a fim de elevarem-nos pelas realidades sensíveis que veem às coisas da inteligência que não veem, assim como por meio dos sinais chega-se ao conhecimento das realidades significadas. Ora, as criaturas do mundo sensível são sinais das perfeições invisíveis de Deus, seja porque Deus é a causa, seu exemplar e seu fim, pois todo efeito é sinal de sua causa, toda cópia é sinal de seu exemplar, e todo meio é sinal do fim ao qual conduz, seja por meio de sua própria representação, seja como figura profética, seja como ministério dos anjos, seja por uma instituição divina, todas as criaturas são, de fato, pela sua natureza, uma imagem ou semelhança da sabedoria eterna. Mas o são particularmente aquelas que foram empregadas pelo espírito de profecia para prefigurarem realidades espirituais. São-no, porém, mais especificamente, aquelas em cuja figura Deus quis aparecer pelo ministério dos anjos, e de maneira toda especial, aquelas que Deus mesmo intuiu para serem sinal de sua graça, e não apenas um sinal no sentido ordinário da palavra, mas um sinal que é um sacramento. Concluamos, então, que as perfeições invisíveis de Deus desde a criação do mundo veem-se visivelmente através do conhecimento que as criaturas dele nos dão. De maneira que são indesculpáveis os que não querem considerar tais coisas e recusam com isso reconhecer, bendizer e amar a Deus na criação. Porque estes não querem passar das trevas à admirável luz de Deus. Nós, porém, demos graças a Deus por meio de Jesus Cristo, Senhor nosso, que nos tirou das trevas para conduzir-nos à sua maravilhosa luz. Entre mentes, por estas luzes exteriores, disponhamo-nos a fixar os olhos sobre o espelho de nossa alma, na qual resplandecem as perfeições divinas.